Estamos de volta com Gente.com, hoje recebendo aqui o professor Geraldo Peçanha. Estamos falando de literatura, aliás, literatura infantil. Você acabando de produzir mais um livro, né, que vai É a ser grande publicado. aprendizagem da vida, né? Eu demorei 20 anos para me sentir segura a escrever livro para criança. E depois de quase 50 livros publicados, porque a gente escreve muita coisa que não se publica, eu agora tenho mais coragem de escrever para É criança. mais difícil, professor? Muito mais difícil, muito. A criança, a primeira crítica que eu recebi das crianças, uma vez eu estou na livraria fazendo um lançamento, uma menina passa por mim e diz assim: "Você é famoso?" Eu disse: "Não, eu escrevo livros para criança bonita como você, e criança amável." Tentei fazer um vínculo ali. E ela voltou e disse assim: "Você é famoso ou não é famoso?" Eu disse: "Não, sou professor, gosto de criança." Aí na terceira vez ela perguntou: "Onde você mora?" Eu disse: "Eu moro na frente do Museu do Olho, aquele que parece um olho aqui em Curitiba." Aí ela foi embora, desapareceu. Passou uns minutos, a mãe dela disse assim: "A Carolina fez alguma malcriação para o senhor? Porque ela foi embora, está lá." E eu disse: "Não, ela veio aqui, perguntou para mim um monte de vezes se eu era famoso e tal. E aí, por último, ela perguntou onde eu morava. E eu disse, ela foi embora, não voltou mais." E ela disse, e eu perguntei então para a mãe: "Onde vocês moram?" Ela disse: "Na frente do Museu do Olho." Ou seja, para ela é impossível uma pessoa ser famosa morando no mesmo lugar que ela. Olha E só. ela não voltou mais, não veio buscar o autógrafo, provavelmente não leu o livro. Então, com criança, a gente entende assim, existe um universo imaginário, porque as crianças ainda acham que a gente mora em casa que parece um castelo. Sim. O meu filho, que odeia ler, por Quando ela sinal, viu que você era absolutamente normal, normal. E o meu não filho, me assim interessa. que eu adotei o Bruno, ele Hã. chegou em casa e viu assim, tinha uma editora, gente produzindo e desenhando e diagramando e Com fazendo quantos anos livro, ele estava? com 9 anos. E E você, morando sozinho, sozinho, resolveu com adotar uma Jesus, Maria e criança. José, né? Daí adotei o Bruno. Bruno chega em casa e é uma linha de produção de livros. E ele começou a olhar para aquele monte de desenho, aquele monte de papel, e um livro tem prova, né? As pessoas olham naquela prova, dizem: "Não gostei, não gostei." E aí ele começou a achar que livro era uma coisa assim parecida com fábrica, com produto, já não gostava de ler, então passou a detestar aquilo. E aí eu comecei a entender um pouco ele, por quê? Porque daí a literatura ela perde o O prazer, né? O encanto, né, a encanto, ela entra magia. muito no real, fica como se fosse lista de supermercado, você não pode faltar nenhum item. Então hoje ele se interessa pela arte final dos E desenhos, ajuda a pelo fazer. acabamento, ajuda e gosta muito. Mas na hora de ler, não lê o pai nem outro autor de literatura infanto-juvenil, por Mas exemplo. esse último livro tem uma curiosidade no Sim, material que foi usado, desculpa, sim, sim. que também gostaria que você citasse, achei tão interessante aqui. Nós temos agora uma linha de produção num material novo chamado Vito Paper. É um papel que está chegando no Brasil com assim, uma força muito grande. É um papel feito a partir de garrafa PET. Ele pode ser reimpresso sobre a mesma base. Ou seja, se eu cansar do livro ou se tiver algum problema com o livro, eu posso pegar a mesma folha, apagar e imprimir outro livro em cima da mesma folha, porque ele permite isso. Então, uma para a criança é extraordinário, porque ela pode transportar isso para a água, para a chuva, né? Para o sol. Ele não tem nenhum problema Aham. de adaptação nos ambientes, e ao mesmo tempo a durabilidade e o reaproveitamento, porque ele é feito a partir de garrafa PET. Muito bacana. Sim, Professor, existe escola ideal? Agora eu vou me colocar na posição dos pais. sim. A gente sempre quer o melhor para o filho, só que a nossa visão do melhor. E aí você escolhe a escola com o maior cuidado, chega lá, quem disse que o menino avança, não se Não, adapta. não. Como é que é A isso? escola ideal é aquela que o filho dá conta, né? O meu filho tem que dar conta daquela escola. Por quê? Porque o mundo dele é uma equação simples de entender. O mundo do meu filho não é o mundo que eu imaginei para ele. Ponto final, né? Isso quer Eu- dizer também que ele pode ser aquilo que a gente que não, não determinou e não escolheu. obviamente, Então, o mas tamanho do mundo dele é constituído pelo imaginário dele, pelos sonhos, pelos desafios que ele constitui. E isso está voltado ao ideal de escola que ele consegue lidar, que ele sonha, que ele dá conta. Então, eu posso imaginar assim, colocar o meu filho numa escola extremamente alternativa, com música, com arte, e ele detestar literatura, representação, arte plástica, movimento, ele odiar tudo isso. Ele quer ser um tecnoburocrata e vai ser extremamente competente naquela área.
E que bom que a humanidade pode contar com homens que são capazes de ficar 20 horas sobre um cálculo e dar conta daquele cálculo. Porque graças àquele cálculo nós teremos pernas mecânicas, teremos braços que se movimentam. Mas aquele que é apaixonado pela cultura, pela arte, pela plástica, ele é incapaz de ficar 20 horas fazendo um cálculo, né, buscando uma resposta matemática. Então, o primeiro sofrimento do pai é quando o pai constrói um mundo, uma bolha, e coloca o filho dentro daquela bolha. E o filho não dá conta daquele universo, porque o universo é múltiplo de possibilidade. Quando o pai determina um futuro para o filho, ele cria uma bolha e quer que o filho fique ali dentro. E o filho não dá conta. Então, eu aprendi isso em 20 anos trabalhando com o filho dos outros e em quase 10 com o meu. Porque eu adoraria que meu filho fosse um leitor exímio, que ele adorasse todas as coisas que eu gosto e que eu pudesse transferir para ele tudo o que eu tenho como paixão de vida. Mas eu não posso fazer isso. Então, eu até tenho um livro que é Quando os Filhos Não Podem Ser Aquilo que os Pais Sonharam. Porque Mas foi minha então, primeira aprendizagem. por exemplo, se o menino está numa escola rigorosa e você vê que ele está estudando, está se esforçando, mas muito E o sacrificial para resultado ele, não o aparece. pai deve trocar para uma escola mais Imediatamente. fácil, Por uma digamos escola assim, menos exigente? Não, pode ser clara. O pai pode, deve e tem que trocar para uma escola mais fácil, menos exigente em regras, menos exigente em materiais. E se ele não for capacitado depois para disputar lá na frente? Porque infelizmente vai ter que Mas passar pelo aí maldito ele não é vestibular. capacitado para disputar no mundo que o pai criou, não no mundo que ele vai dar conta. Porque você imagina, eu fui professor de uma universidade federal em que 2% dos professores não têm sequer curso superior. É possível ser professor no ensino superior sem ter graduação, por notório saber. Então você pega um grande fotógrafo, ele pode não ter tido nenhum ensino médio. Um cartunista, um sujeito que ilustra, que cria programas de computação. É só pegar os grandes produtores de Sim, tecnologia e não é. passaram pela universidade. Mas nós, pais, temos a mania de determinar. Se o meu filho fizer aula de inglês, se ele estudar nessa escola, der conta desses materiais, dessas apostilas, ele vai passar nesse concurso, vai trabalhar nessa empresa, e ele tem que fazer... E às vezes o filho põe uma mochila nas costas, sai para um Quer intercâmbio... conquistar o mundo. E ele vai conquistar o mundo. Eu tenho uma amiga que passou a vida inteira morando de aluguel e tendo dificuldade, e o filho sendo expulso de escolas. Um belo dia ele começou a fazer prancha de surf aqui em Guaratuba. E num certo momento, as pranchas de surf dele valiam 1.000, aí passaram para 2.000, passaram para 5.000. Um dia ele disse, mãe, eu vou te dar uma casa de presente. Como? Com o dinheiro das pranchas que eu vendo. Ela que nunca pôde ter nem casa para morar, hoje tem uma vida absurdamente confortável a partir daquilo que a gente não esperava. Muito bom, professor. Nossa, muito bom conversar com você. A gente faz mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho mais papo com o professor Geraldo Peçanha.